Louvado seja o nome do nosso Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar aqui nesta noite. Nós marcamos um encontro para estar aqui hoje, dia 31 de março, às 19h30. Nós estamos no aguardo de irmãos que vão estar aí nos acompanhando nesta live. A Igreja Batista Nova Vida, nesse momento, se prepara para um estudo na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro será hoje aqui o objeto do nosso estudo. Nós, inclusive, estamos nessa maratona, chamamos assim, né? Um desafio para que os irmãos da Igreja Batista Nova Vida possam estar se alimentando da palavra de Deus em casa, né? Estar se fortalecendo nesse momento de distanciamento social no qual enfrentamos, dias que são difíceis, com certeza, de forma global. E nós como igreja, nós temos um posicionamento como cristãos. Nós como igreja, nós temos um posicionamento como filhos de Deus. Manter a nossa fé, manter a nossa manutenção de vida espiritual, confiantes no Senhor. E nós escolhemos essas duas cartas do apóstolo Pedro para que a igreja pudesse estar meditando mesmo. Começamos na segunda-feira, já lemos 2 capítulos, né? Hoje, inclusive, foi para o quarto capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. Então eu entendo perfeitamente que hoje aqui nós vamos esboçar algumas lições preciosas para a nossa vida. Eu quero começar orando pela sua vida, você que pode me acompanhar por esta live, outros amigos e irmãos. Quero cumprimentar o nosso querido e amado pastor Odalvo do Carmo, né? Ali da Igreja Batista Esperança, com a sua esposa, seus filhos, inclusive a amada Igreja Esperança, que sempre tem nos acompanhado, está nessa parceria, inclusive, de leitura da Bíblia, né? A Igreja Esperança está nessa maratona conosco, está estudando, está lendo a palavra conosco, para que assim possamos crescer nessa graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Eu quero começar este momento, marcamos para 19h30, tem alguns irmãos que estão chegando aí. Eu quero cumprimentar todos os irmãos em Cristo, irmão Isaac Teixeira, irmã Clícia, irmão Orlando, irmã Vasti, irmã Vanderli, nossa querida irmã Igreide Carina, Pedro Setúbal, né? Irmão Ismael Teixeira, com Darihana, Noemi, irmãos queridíssimos da nossa igreja. Aproveite esse momento para também orar para que haja uma iluminação espiritual do Senhor, para entendermos o que estamos lendo no decorrer da semana. Eu creio que você já tem se fortalecido com essa palavra. Irmãos, é extraordinária, uma carta extraordinária, uma carta com um conteúdo muito denso, uma carta excepcional, uma carta que traz um conteúdo maravilhoso, que supre, que nutre a nossa fé. Então eu quero aqui iniciar orando por todos os queridos, para que assim eu possa trazer aqui alguns pontos desse estudo bíblico na primeira carta do apóstolo Pedro. Ok? Vamos orar. Eu quero pedir aonde você esteja nesse momento, na sua casa, no seu lar, que você ore comigo para que assim o Senhor nos abençoe. Deus bendito e Deus glorioso, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado pela Tua presença no nosso meio, Deus. O que mais desejamos neste momento, em nossas vidas, no seio de nossas famílias, é a Tua presença gloriosa. Obrigado, Pai Santo, obrigado, Deus bendito, pelo privilégio, pela graça de sermos Teus filhos, pela Tua provisão, pela Tua intervenção sobre a vida do Teu povo. Nesta noite nós queremos aprender com esta palavra, queremos, ó Deus, absorver o conteúdo das cartas petrinas e queremos rogar a Tua bênção para toda a comunidade cristã, Igreja Batista Nova Vida, que tem se disponibilizado para orar, para interceder pelas pessoas,
tem se disponibilizado, inclusive, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Nos coloca nesse momento como famílias piedosas, como igrejas piedosas, cristãos que pregam a graça em momentos tortuosos, cristãos que pregam as bênçãos consolatórias do Senhor em momentos de dificuldade, cristãos que pregam, inclusive, as preciosidades das Tuas misericórdias. Queremos nessa noite, Senhor, buscar o Teu socorro, apelar para Ti todos os dias, como temos orado em nossas campanhas de oração, pedindo que o Senhor tenha misericórdia deste mundo, tenha misericórdia de cada país, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do nosso estado de Roraima, da nossa cidade de Boa Vista. Deus abençoa também todos os amados pastores que estão fazendo um excelente trabalho. Pastor Adalvo, Pastor Lincoln, Pastor Alexandre, Pastor Raimundo Francisco, Pastor Abadias Brelais, outros amigos, Pastor Aguinaldo Vieira, outros amigos e irmãos que estão pastoreando a Tua igreja, Pai Santo. Abençoa cada comunidade cristã do estado de Roraima, igrejas batistas que estão orando nos seus lares. Pedimos uma bênção especial também ao pastor Josué. Seja com esses amados, Senhor. Obrigado por estar aqui e que essa transmissão da Tua palavra, que esse veículo de transmissão alcance pessoas, a fim de que essas pessoas sejam confortadas com a verdade do Teu Evangelho. Essas pessoas sejam confortadas com a verdade da Tua graça bendita e perfeita. Em nome de Jesus, Senhor, aplica essa palavra que iremos ler agora e fazer a exposição, aplica em nossas vidas para que haja crescimento, consolo e esperança no coração da Tua igreja nos dias adversos, nesses dias de pandemia, na qual enfrentamos dias maus. Assim que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É muito bom estar com você, mais um período de transmissão, né? Mais uma oportunidade que nós temos. Você, inclusive, nessa semana, você leu aí pelo menos 4 capítulos da nossa maratona bíblica da carta de Pedro. Nós iremos falar hoje especificamente da primeira carta do apóstolo Pedro. E eu quero trazer algumas informações. Eu, inclusive, recomendo que você que está em casa, irmãos, membros, congregados e amigos, membros da Igreja Batista Nova Vida e Esperança, você que está em casa, você pode pegar aí o seu bloco de anotações, o seu caderno, para você fazer anotações de algumas informações que, inclusive, são de cunho essencial para que, quando possamos entrar nos textos, os irmãos possam entender o pano de fundo desse livro, o que estava acontecendo naquele momento em que o grande supervisor, superintendente de almas, o apóstolo Pedro, escreve naquele período, naquela circunstância, naquele contexto em que aqueles cristãos estavam vivendo, né? Eu quero trazer então algumas informações bem rápidas para que os irmãos entendam. A primeira carta de Pedro, ela é considerada uma carta geral, uma epístola geral, né? Ela foi endereçada a um grupo maior de cristãos, diferente de algumas cartas paulinas que eram endereçadas para igrejas específicas. A primeira carta de Pedro, ela foi endereçada a um grupo maior de cristãos que, inclusive, estavam espalhados por diversas regiões da Ásia Menor. E, como sabemos, vamos ver aqui o propósito principal desta carta ter sido escrita, né? Observe que há um propósito quando você escreve uma carta a um grupo de pessoas ou alguém. Existe aquele remetente, né? Existe quem está escrevendo, quem está enviando a carta, e existe aqueles que são os destinatários, aonde esse escritor deseja chegar, aonde ele vai endereçar o local destinado para quem ele quer alcançar, né? Então, o propósito principal desta carta está expresso no capítulo 5 da primeira carta, da carta que estamos falando, o versículo 12. A parte B do versículo 12 é extraordinária. Olha o que Pedro fala. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes.
A Nova Versão Internacional usa a última parte desse versículo dizendo assim: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Olha o propósito principal expresso neste versículo, aonde demonstra o objetivo maior pelo qual esta primeira carta petrina foi escrita àqueles irmãos. E aqui nós vamos ver alguns pontos importantes dessa carta. Nós olhamos no primeiro versículo que essa carta do apóstolo, ela foi escrita a alguns irmãos da dispersão. Ali tinha tanto judeus como gentios. Vamos analisar aqui alguns pontos importantíssimos dessa carta e você pode fazer algumas anotações se assim desejar. Veja bem, já é pacificado entre os estudiosos e nós como igreja estamos aqui fazendo uma leitura não acadêmica, mas uma leitura piedosa, uma leitura devocional. Claro que tem alguns pontos aqui que são teológicos, mas o nosso objetivo é nos alimentarmos tão somente do texto sagrado. Mas olha só, o autor da carta, há um consenso entre os estudiosos, que é um consenso praticamente unânime, de que essa epístola, claro, foi escrita pelo apóstolo Pedro. Os estudiosos dizem, inclusive, que a carta de Pedro foi o livro mais antigo e mais unanimemente aceito como autêntico. É inegável, portanto, a autoria de Pedro. Pedro é realmente o pastorzão que escreve esta carta para abençoar a vida daqueles irmãos. Veja bem, há um escritor que diz uma coisa interessantíssima sobre o apóstolo Pedro. E os irmãos vão entender isso no decorrer dessa explanação, dessa exposição sobre a primeira carta petrina. Há um escritor que diz que se Paulo foi considerado o apóstolo da graça, se João foi considerado o apóstolo do amor, Pedro é considerado o apóstolo da esperança. E os irmãos vão entender isto aqui no decurso desta exposição. Veja bem, da onde Pedro escreve esta carta? Outra coisa que nós, estudantes da Bíblia, podemos aí fazer as nossas anotações. Da onde o apóstolo Pedro, de onde Pedro escreve esta carta? Lá no capítulo 5, tudo é primeira carta, né, que estamos tratando. No capítulo 5, no verso 13, ele diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos. Ninguém sabe ao certo qual Babilônia Pedro estava se referindo, irmãos, porque havia ali pelo menos 3 cidades na época com esse nome. Uma cidade com esse nome havia no norte do Egito, outra no Oriente, junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia, e havia também uma outra colocação que alguns escritores entendem que Pedro estava falando, que esse nome Babilônia, a que Pedro se refere, seria a própria Roma, né? Pedro se vale, portanto, aqui de um código, de uma linguagem metafórica, para que pudesse fazer menção a Roma. Estão sendo apresentadas aqui hipóteses, né? Por comentaristas, estudiosos da Bíblia. Isso ao certo, no certo não sabemos qual foi a cidade, mas Pedro diz eventualmente que foi de alguma dessas Babilônia, né? Então, para quem está sendo escrito esta carta? Aqui nós vamos começar a entender um pouco mais para entrar no corpus literário, né? No próprio texto. Para quem está sendo enviada esta carta? Para quem esta carta foi escrita, né? Quem são os destinatários? Ela foi endereçada a quem? Vamos lá. Pedro, ele escreve aos forasteiros e dispersos, e aqui está no versículo 1, onde você leu, do versículo 1, do capítulo 1 da primeira carta. Pedro escreve aos forasteiros dispersos de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. São 5 partes aqui do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor. Para ser mais contextual, hoje seria aonde existe a Turquia, né? Foi para essa região aonde o apóstolo Pedro endereçou essa carta para aqueles irmãos judeus e gentios que estavam espalhados naquela região. Então os cristãos que receberam essa carta eram tanto gentios como judeus, né? E depreende-se que eles eram cristãos gentios porque há algumas evidências que Pedro vai expor na sua carta. Vamos lá, a palavra dispersão
do termo diáspora era atribuída a esses judeus que haviam sofrido ali perseguição e que haviam sido dispersados por várias localizações. Então eles foram espalhados por entre nações em virtude dessa perseguição que havia sido emplacada contra eles. Agora, essa mesma palavra vai ser atribuída aos cristãos. A perseguição, é importante fazer uma nota de observação, que a perseguição, em vez de destruir a igreja naquele momento, a perseguição surte um efeito contrário. A perseguição acaba promovendo a igreja. Sabe por quê? Porque os escritores vão dizer que o vento de perseguição apenas espalhou a semente, porque ali cada cristão era uma semente que florescia onde estava plantado. Que coisa linda isso, né? Quanto mais eles eram perseguidos, mais o florescer da graça de Deus estava sobre a vida deles. Que coisa maravilhosa saber que tudo isso acontecia no pano de fundo, né, no cenário por trás das palavras que Pedro aqui registrou. Então, o tema aqui que vamos observar, o tema da perseguição aos cristãos, que era o contexto que percorre toda essa epístola petrina, sugere que Pedro também escreveu essa carta por volta do ano 63 depois de Cristo. Inclusive os escritores chegam a dizer que ele escreve pouco antes do seu martírio em Roma. A tradição da igreja vai dizer que Pedro foi martirizado. Um homem que falou sobre o sofrimento passou também por martírio, né? Inclusive os escritores vão chegar a um consenso para dizer que ele foi martirizado em Roma por ordens do grande imperador, o grande e malvado, iníquo imperador Nero, né? E que isso aconteceu eventualmente, possivelmente em 64 depois de Cristo. Interessante saber dessas informações para que a gente se situe no texto que estamos lendo. Vamos lá. O contexto dessa carta, vamos entrar no contexto específico dessa carta. Os leitores de Pedro, os destinatários dessa carta, estão passando, irmãos, aqui por um tempo de prova. Eles estão passando por um tempo de perseguição. E na época, o simples fato de alguém se declarar cristão já era um motivo para sofrer retaliações. Ou seja, os cristãos deveriam suportar. Pedro tece essa carta querendo encorajar esses cristãos, dizendo que os cristãos deveriam suportar com alegria o sofrimento por causa da sua fé. E Pedro aqui leva os cristãos a buscar a coragem, a paciência, a esperança e santidade de vida diante dos maus tratos e de seus inimigos. Veja bem, nós hoje não estamos passando por um momento de perseguição propriamente dito no Brasil, de forma alguma. Os cristãos ainda têm liberdade de culto no Brasil. Mas o cenário é um cenário de adversidade para nós. Já poderíamos fazer aplicações aqui práticas para a nossa vida, nós que estamos nessa maratona bíblica. Já poderíamos tomar para si aqui o encorajamento do pastor Pedro em relação à coragem para esse momento. Busque coragem no Senhor. Busque ter paciência nesse momento. Busque a esperança desse teólogo da esperança que é o apóstolo Pedro. Inclusive era um homem que não tinha tanta letra, mas foi ousado e usado pelo Espírito Santo de Deus para consolo e conforto na vida daqueles irmãos que estavam sofrendo perseguições ali naquele contexto. Então o teólogo da esperança deixa aqui algumas considerações para a vida daqueles irmãos. Vamos fazer algumas características, vamos trazer algumas características aqui da carta petrina. Vamos lá. Essa primeira carta, irmãos, ela é considerada a carta mais pastoral, né? E mais terna, cheia de ternura do Novo Testamento. Que coisa linda saber disso, né? Isso conforta meu coração. Ontem eu estava fazendo uma leitura, buscando me aprofundar na carta de Pedro, e eu estava ali me debruçando diante do texto e dizendo: Senhor, como Tu és maravilhoso, Deus. Como Tu preparaste tantas coisas maravilhosas para o Teu povo, para um momento como este, nós temos a carta de Pedro, uma carta pastoral para consolar a igreja odierna, a igreja dos dias de hoje.
Então nós temos uma carta que é considerada a carta mais pastoral e cheia de ternura do Novo Testamento, que é essa primeira carta petrina. Agora olha só, a nota dominante aqui dessa carta, eu estou falando de algumas características da carta. A nota dominante é o permanente alento, a coragem e o vigor que Pedro produz ao escrever esta carta aos seus leitores, para que esses irmãos, esses cristãos, pudessem se manter firmes em sua conduta, mesmo em face da perseguição e de dias difíceis que eles atravessavam. Nós passamos por momentos difíceis hoje. Não é de se comparar ao que os cristãos estavam passando ali, por arqui-inimigos, mas são dias difíceis para nós também. Então há um pastoreio de Pedro às nossas vidas hoje para que possamos nos manter firmes na nossa conduta. Não perca a sua identidade como cristão. É uma aplicação imediata para a sua vida. Há um escritor que inclusive diz que essa carta foi escrita para animar os fiéis. Animar os fiéis a estar firmes durante o sofrimento e empurrá-los, levá-los a ter uma vida de santidade. Será que esse momento, irmãos, do Covid, será que esse momento dessa pandemia não nos empurra, não nos compele a meditar mais sobre oração, sobre vida com Deus, sobre relacionamento com o Senhor, sobre vida de graça, compaixão, a orar por pessoas oprimidas, pessoas que vão estar sem o pão de cada dia? Será que esse não é o momento também de refletirmos sobre nossa vida relacional com o nosso Deus? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então é uma característica dessa carta de Pedro. Vamos lá, eu me vali nas minhas pesquisas de um grande escritor batista, Isaltino Gomes, já falecido, também de Dr. Russell Shedd, também pastor falecido, e eu inclusive tirei aqui algumas citações destes autores, grandes escritores como eles, né? Tem um esboço da carta que fala que, num primeiro momento, a carta é dividida com saudações. O Pedro vai saudar, vai se apresentar como apóstolo de Cristo, vai falar sobre os eleitos de Deus, aqueles irmãos eram eleitos segundo a presciência de Deus, né? Pedro vai falar sobre a soberania do Senhor aqui e deseja que a graça e a paz sejam multiplicadas na vida daqueles irmãos. Então há um esboço, inclusive, do Dr. Russell Shedd, que ele diz que, num primeiro momento, há uma coisa que os escritores chamam de doxologia trinitária. O que é isso, pastor Márcio? Doxologia é um momento em que você, a palavra do grego doxa, né, é um momento que você tira para render tributos de adoração a Deus, ações de graça. E é o que diz os primeiros versículos do capítulo 1, de 3 a 12, o Pedro vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele diz lá para os versículos finais do capítulo 1, que já estavam na vida dos profetas. Que coisa linda, né? É o primeiro momento, a doxologia trinitária, o momento de render adoração à Trindade. Adorar o Pai, adorar o Filho e adorar o Espírito Santo. No segundo momento, nós percebemos que dentro desse esboço, dessa carta, Pedro vai delinear o nosso relacionamento com Deus. Pedro vai falar de santidade. Como está a sua vida? Né? O seu relacionamento com Deus. Combater o pecado, deixar a malícia, deixar a maledicência. E Pedro vai trabalhar o aspecto, portanto, da santidade progressiva, de todos os dias estarmos combatendo o pecado e buscando aprofundar um relacionamento com Deus. Então Pedro vai tratar o nosso relacionamento com Deus no que tange, no que diz respeito à santidade, temor e amor. Como é que está o seu amor pelo Senhor, meu irmão? Como é que está o seu temor diante desse Deus soberano? É hora de as pessoas temerem a Deus. É hora de as pessoas saberem que a resposta devida para o momento de crise atual virá tão somente de Deus. O nosso Deus, a Bíblia inclusive diz isso, que toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, do nosso Deus. É hora de o povo temer ao Senhor. É hora de aumentarmos inclusive o nosso amor por Ele. Ame ao Senhor, né? Procure viver uma vida de santidade a Ele. Então, dentro do esboço, ainda mais à frente, percebemos que na carta vai ser delineado
temas que vão haver, além de relacionamento com Deus, qual a nossa postura diante dos homens, o nosso relacionamento com os homens. E aqui Pedro, lá no capítulo 2, de 11 a 17, Pedro vai falar também sobre uma coisa muito importante para nós como cristãos, que é a sujeição às autoridades humanas. Pedro vai falar que nós precisamos obedecer às nossas autoridades. Fica uma aplicação imediata. Se você entende que no seu país ou em qualquer outro país existe governos corruptos, entenda uma coisa: você como cristão precisa pensar de acordo com o que a Bíblia diz, não com as ideologias que nos são lançadas no mercado. Mas a Bíblia diz que eu preciso sujeitar-me, que eu preciso obedecer às autoridades constituídas, ainda que elas sejam más, porque a glória de Deus vai ser premente, vai ser urgente, vai ser manifesta na minha vida. E isso, para quem está na maratona bíblica, está percebendo, está lá no capítulo 2, de 11 a 17, Pedro vai falar sobre a nossa sujeição às autoridades humanas. Vamos lá. Pedro ainda fala sobre a nossa relação com os homens, sobre os deveres dos maridos, das esposas. Como é que eu devo tratar, ter o meu relacionamento em casa, no meu casamento? Olha que lindo isso. Então o Pedrão, de uma forma pastoral, maravilhosa, vai falar também sobre a nossa relação familiar, o nosso matrimônio, a nossa família em casa, né? Que coisa linda isso. Dentro desse esboço é importante mostrar para os irmãos que o conceito-chave que vai dominar a linha de argumentação de Pedro aqui vai ser, inclusive, em algo que muitos, ou a grande maioria, se pudesse, não gostariam de ter isto, que seria a ideia do sofrimento. O conceito-chave que domina a argumentação petrina é a ideia de sofrimento, que vai aparecer no capítulo 1, no 2, no 4 e no 5. Pedro tece essa carta construindo, fabricando uma teologia do sofrimento. E o pastor Márcio, inclusive, já pregou em outros momentos na Igreja Batista Nova Vida. Se você não tem uma teologia do sofrimento, busque ter. Porque o nosso modelo, o nosso paradigma, o nosso modelo exemplo de sofrimento é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deixou o exemplo. Eu quero deixar aqui para os irmãos, inclusive os textos bíblicos, né? Desse conceito-chave que domina a argumentação de Pedro, que é a ideia do sofrimento. Vamos lá. No capítulo 1, versículo 11, vou fazer a leitura bem rápida. Diz assim: indagando, qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. No capítulo 2, o versículo 20, parte B, Pedro diz: mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Capítulo 4, versículo 19: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Capítulo 5, o versículo 1: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Capítulo 5, versículo 8 ao 10. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu me emociono porque essa palavra é uma palavra de vigor. É uma palavra em que Pedro aqui está mostrando a teologia do sofrimento, e ele está dizendo que em meio ao sofrimento esse Deus está conosco, e ele há de nos aperfeiçoar, ele há de confirmar a nossa fé e nos fortalecer. Que coisa extraordinária saber que essa carta pastoral, ela alcança nossas vidas hoje.
Veja bem, irmãos, essas passagens, elas não apenas mostram o que aqueles cristãos viviam, como nos mostram também o entendimento dos primeiros cristãos do que significava seguir a Cristo naquela época. Naquela ocasião, o que significava seguir a Cristo? Tinha um custo, tinha um alto preço ser cristão naquele momento que eles viviam em decorrência de uma ocasião de perseguição. Então, o que significa servir a Cristo hoje para você? Reflita, baseado nessa palavra pastoral de Pedro. Uma outra característica que pode ser colocada aqui é quando a carta fala de sofrimento, irmãos. Ela fala de sofrimento, mas ela não varre para baixo, como diz o pastor Exaltino. Não varre para baixo do tapete. Nem diz que esse sofrimento vai cessar ali de imediato. Mas o texto do capítulo 4, do verso 12 e 13, ele é bem claro. Ele diz assim: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Que coisa linda isto! O sofrimento existia na vida daqueles irmãos. O sofrimento iria crescer. O comentário da Bíblia do século 21 traz uma nota extraordinária, quando diz assim: Agora, a ira do imperador Nero, o imperador louco, estava prestes a derramar-se em Roma para prejuízo da igreja. Por esse motivo, o apóstolo Pedro procurou preparar a igreja da Ásia Menor para o desastre iminente nessas províncias orientais, aonde a opressão sem dúvida chegaria, vinda do centro da irradiação, Roma. Olha que papel extraordinário dessa carta de Pedro em preparar aqueles irmãos para o perigo iminente, para a opressão daquele imperador iníquo naquelas províncias orientais, aonde a irradiação dessa perseguição com certeza seria Roma. Olha, irmãos, vejam bem que o sofrimento aqui na epístola de Pedro é o tema principal. É o sofrimento. Ele faz, inclusive o sofrimento, ele faz parte, já disse em outro momento isto, né? Faz parte intrínseca da minha vida cristã. O sofrimento aqui era uma situação vivida por esses destinatários da carta. O autor diz que não devemos estranhá-lo. O autor diz que não devemos estranhar esse sofrimento como se fosse algo anormal. No capítulo 4, versículo 12, ele diz isso. Ou seja, algo que não deveria nos acontecer. O sofrimento faz parte, inclusive, do plano de Deus. Parece estranho dizer isto, né, para os irmãos. Mas o sofrimento faz parte do plano de Deus, pois Ele quer assim. O versículo 17, se você acompanhar na sua Bíblia, capítulo 3, o versículo 17, olha o que Pedro diz. Porque melhor é sofrerdes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Faz parte do plano de Deus para nós, pois Ele assim o quer. Pois Ele assim o quer. Na realidade, inclusive, a carta de Pedro também diz que o sofrimento é algo necessário. O sofrimento é algo necessário para a nossa vida cristã. Tá? Justamente na primeira carta, no capítulo 1, de 5 a 6, onde ele diz assim, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais. Exultar é ter grande alegria, né? Na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, seja necessário, estáis contristados por várias provações. A NVI, a Nova Versão Internacional, ela diz, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aplique isso na sua vida, entenda. O sofrimento é algo necessário para amadurecimento da minha fé. Esse era o contexto da carta de Pedro. Esse era o contexto daqueles cristãos. Então, tais afirmações podem ser chocantes. Talvez você diga, pastor, mas por que Deus quer que soframos? Muitas pessoas, inclusive, querem fraudar os atributos de Deus, né? Que Ele é um Deus bondoso.
querendo chocar o sofrimento com a existência de Deus. E não cabe isto. E talvez você se pergunte assim, pastor, por que então que Deus quer que soframos? Talvez uma resposta bem sábia para isso seria dizer, não é que ele queira o sofrimento em si, mas ele quer o resultado. Ele quer sim o resultado do processo do sofrimento na nossa vida. Ele quer ver uma Ingrid Carina com uma fé mais robusta. Ele quer ver uma irmã Vanderly com uma fé mais consistente. E por isso não é o sofrimento em si, por Deus ser mau e querer o sofrimento do povo. Mas Deus quer o resultado do processo dessas provações e desse sofrimento em nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Eu quero continuar mostrando ainda alguns detalhes dessa carta. Existem virtudes, inclusive, que não serão adquiridas de outra forma na vida cristã, a não ser pelo sofrimento. Porque o sofrimento, ele tem, como dizia o pastor Exaltino, uma força didática. Ele vai nos empurrar a aprender alguma coisa. Você acha mesmo nesse momento que a igreja cristã brasileira não vai aprender tantas coisas no período do Covid, dessa pestilência? Iremos sim, estamos aprendendo inclusive a sermos mais piedosos, a buscarmos mais o recurso da graça de Deus, a continuarmos fervorosos no Espírito orando ao Senhor. Então, o sofrimento também ele tem uma grande força didática. Aqui eu me recordo a palavra de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando ele diz assim, te deixei ter fome, lá na parte B do versículo diz, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Sabe o que eu entendo disso, irmãos, quando eu olho para esse texto sobre sofrimento? Eu consigo entender que no sofrimento nós buscamos mais a Deus, além do que já deveríamos buscar, e nós nos deixamos, nos entregamos nas mãos desse Deus. Inclusive, alguém já disse em outro momento que o sofrimento ele é o microfone de Deus, onde ele nos fala com grande veemência. Aproveite esse momento para ouvir a voz de Deus em meio às dificuldades, em meio às adversidades e às eventuais angústias que você, outras pessoas vão atravessar, estamos atravessando, ou veremos pessoas aflitas passando por tais adversidades em período de afastamento e distanciamento social. Eu vejo, portanto, aqui que Deus ele deseja que haja dependência da nossa parte. É tempo de adversidade para mim e para você? Correto? É tempo sim, é tempo de adversidade. É tempo, inclusive, de dependência. Que você, nesse momento, nutra no seu coração a dependência de Deus. Que você aprenda a confiar mais nele. Que você se entregue a ele de uma forma mais pura. De uma forma incondicional. E agora eu quero, aqui dentro de tudo que eu já falei, fazer algumas aplicações dentro dessa carta, que é uma carta fantástica. Estamos hoje no segundo dia de maratona, e como é uma carta que tem apenas 5 capítulos, já lemos praticamente 4 capítulos, né? Então eu quero fazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. É uma carta extraordinária, a carta de Pedro é uma carta de consolo, é uma carta de graça, é uma carta de esperança, é uma carta de encorajamento, é uma carta que inclusive nos levará a entender, a ampliar mais ainda a nossa experiência com Deus em meio às lutas e aos sofrimentos que eventualmente passaremos, sofreremos, viveremos, né? Sendo este sofrimento que ele tão somente seja para a glória de Deus. Então, se é uma carta nessa dimensão, busque tudo isso, se aproprie de tudo isso, né? Tome posse disso, em outra linguagem. Busque o consolo, busque a graça, busque o relacionamento profundo com o Senhor nesses dias difíceis. Então vamos lá, aplicando em nossa vida, sendo uma carta de conforto, em meio a um cenário de perseguição e de sofrimento, a recomendação é que a Igreja do Senhor, comunidades cristãs, crentes em Cristo Jesus, discípulos de Jesus Cristo, a recomendação é que você tenha em mente uma coisa, que este mundo é um lugar que você precisa testemunhar a sua fé. Este mundo é um lugar em que você precisa testemunhar
e é um lugar de testemunho, um lugar de luta, em que a sua fidelidade a Cristo vai lhe custar dias de adversidade. Você precisará passar por essas adversidades para você testemunhar de Jesus Cristo, mostrar que o Senhor Jesus está na sua vida e que Ele já é o dono, o presidente da sua vida. Então, inclusive, será momentos que lhe custará tensões, desconforto, e num cenário de Pedro, aqui, daqueles cristãos, até perseguições, como esses leitores da carta de Pedro. Então, as provações, aplicando para a nossa vida, as provações são necessárias para o amadurecimento da nossa fé. 1 Pedro, a primeira carta que estamos estudando, do capítulo 1, versículo 7, diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que coisa linda! Nos apegamos na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é mais preciosa diante de tudo isso do que o ouro que perece. Embora provado pelo fogo, diz Pedro, tudo isso vai redundar. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão redundar para a glória de Deus. Sua vida, a sua santidade, o seu testemunho, o que você tem feito, amado pessoas, servido a Deus, isso vai redundar para a glória do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Outra aplicação que podemos fazer em nossa vida: sofrer ou passar por dias tensos e angustiantes já é algo certo e esperado para nós, ou deveria ser, porque a Bíblia já dizia isso para nós, irmãos. Inclusive, dias de incertezas e ansiedades. Mas eu quero deixar bem claro uma palavra encorajadora para o povo de Deus. Há algo de especial de Deus para nós cristãos. Há algo de especial. Olha só o que diz o capítulo 5, o versículo 7 dessa primeira carta. Lancem, diz a NVI, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós estamos nas mãos de um Deus que tem cuidado de nós, de um Deus que nos protege, de um Deus que tem um amor protecionista. Ainda que passemos por tribulações, é necessário que entendamos que não estamos só. Então você e eu não estamos sozinhos. Deus há de nos fazer, de algum modo, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo Consolador, Deus há de nos fazer experimentar o seu cuidado. Experimente o cuidado de Deus. Leia as cartas de Pedro, entenda, veja, experimente o cuidado de Deus na sua vida. E aqui eu me recordo do Salmo 23, que muitas pessoas citam aleatoriamente, né? Aqui cabe uma contextualização do Salmo 23, o versículo 1, de uma forma bem séria, bem prática e realista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As pessoas sempre falam isso, né? E acham que os bens materiais, as providências, os provimentos materiais não irão nos faltar. É um entendimento totalmente equivocado do texto. Porque a tradução mais certa desse texto, do Salmo 23:1, seria assim: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, faltará alimentos, faltará eventualmente provimento necessário para mim, para os meus filhos, faltará muitas coisas que eu gostaria de ter. Mas uma coisa é certa. Aqui cabe com toda a certeza bíblica do mundo, de quem nos prometeu, que Ele, o nosso pastor, o Senhor soberano, nosso Deus, invisível e real, esse Deus não há de nos faltar. Então, portanto, lance a sua ansiedade, lance o seu medo, lance a sua angústia nas mãos desse Deus, porque Ele cuida de você. É isso que Pedro está falando àqueles cristãos e falando a nós, porque essa carta pastoral nos alcança hoje, a igreja contemporânea. Então, outra aplicação seria que a igreja experimente depender mais da graça do Senhor. Como Pedro orientou aqueles irmãos nas suas lutas, no versículo 12 do capítulo 5 dessa primeira carta, ele diz assim: vos escrevo resumidamente, exortando e testificando que esta é a genuína graça. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos.
tem algo mais maravilhoso, mais excelente do que experimentar depender da graça do Senhor? Irmãos, nós vamos experimentar um turbilhão de sentimentos e emoções nesses dias de Covid. Medo de ser infectados, medo de se aproximar das pessoas. Vamos, com certeza, e já estamos vendo e ouvindo notícias tão ruins que machucam o nosso coração. Mas aqui é hora de nos deleitarmos nessas promessas de graça. Aprenda a depender da graça. Não importa o que aconteça. Se você foi sustentado por essa graça, nada mais importa. Você estará seguro. Você experimentará dessa genuína graça. Portanto, se mantenha firme nessa graça. É isso que Pedro está dizendo a esses cristãos e que nos alcança agora, hoje. Outra aplicação seria para a tua vida que qualquer angústia ou sofrimento que haja no meio do povo de Deus, que seja em obediência ao Senhor. Não adianta as pessoas que estão por aí sofrendo como ladrão, diz Pedro, como salteadores, como corruptos, como maledicentes, como mau caráter. Esse tipo de sofrimento não agrada e não honra o Senhor. Mas Pedro deixa aqui um exemplo de que é necessário sofrer em obediência a Deus, obedecendo o Evangelho de Cristo. E que haja fidelidade da nossa parte nos dias hoje, nos dias atuais de crise, que haja fidelidade da nossa parte em qualquer circunstância. E isso será para a glória de Deus. Qualquer tipo de angústia que passarmos, se for infidelidade ao Senhor, em fidelidade a Deus, será para a sua glória. Diz o capítulo 4, o verso 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, desonrados, vilipendiados, felizes e abençoados sois, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que coisa estrondosa no nosso coração. Que doce, suave graça que nos consola. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. O Espírito de Deus está sobre a tua vida e a tua família, sobre a igreja do Senhor. Se você enfrenta qualquer tipo de adversidade em função do Evangelho de Cristo. Então é importante que você entenda esta palavra. Quando dependemos da graça, é que podemos glorificar o nome do Senhor em meio ao sofrimento. Inclusive a palavra graça, o apóstolo Pedro ele vai usar em todos os capítulos. Olha um detalhe interessante dessa carta. Todos os capítulos o apóstolo Pedro irá se referir. Né? Em todos os capítulos ele irá pincelar essa palavra graça. Então a primeira carta fala, no primeiro capítulo, no verso 2, você pode anotar, Pedro vai falar sobre experimentar essa graça, esse tema graça, capítulo 1, o verso 2, o verso 10, o verso 13, o capítulo 2, já o verso 19 e 20, no capítulo 3, o verso 7, no capítulo 4, o verso 10, no capítulo 5, o verso 5, o 10 e o 12. É uma carta que está tecida, permeada do conceito de dependência da graça de Deus. Então que a igreja dependa dessa graça, como Pedro orientou aqueles irmãos nas suas lutas. No versículo 12 do capítulo 5, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando que esta é a genuína graça, mantenham-se firmes na graça de Deus. Que palavra abençoada. O apóstolo Pedro, como dizem os escritores, se Paulo foi o teólogo da graça, se João foi o apóstolo e o teólogo do amor, Pedro é o teólogo da esperança, que nutre o coração daqueles irmãos, nutriu o coração daqueles irmãos que atravessavam perseguições, grandes dias de angústias. E aqui eu quero fazer essa aplicação para a nossa vida. Você está, tanto quanto eu, passando por tais momentos, e você pode desfrutar dessa doce e suave graça, da teologia da esperança em meio à teologia do sofrimento. Se tivermos que passar por angústias, se tivermos que passar por sofrimentos, se pessoas que amamos estiverem sendo internadas nos hospitais, ou até mesmo perderem as suas vidas, eventualmente por conta desta pandemia, é hora, irmãos, de, através da teologia do sofrimento, e especificamente da teologia da esperança, da graça de Deus, buscarmos nos fortalecer no Senhor e entender que tudo é para a glória dele, tudo é para a glória do Senhor.
que Ele há de nos aperfeiçoar, que Ele há de confirmar, solidificar e fortalecer a nossa fé. Eu deixo, portanto, esse estudo para que Deus abençoe sua vida. Nós estamos nessa empreitada de estudo de maratona bíblica da carta de Pedro. Eu dei apenas uma pincelada, uma visão mais panorâmica. Ela é muito profunda, essa carta, ela é uma carta linda, maravilhosa. Continue espremendo ali, absorvendo o conteúdo de Pedro. Eu me emocionei porque eu fui aqui ler de uma maneira assim, a me debruçar mesmo diante do texto e vi tantas coisas lindas que Pedro escreveu aqui, que podem inundar e fortalecer o coração da igreja. Tá certo? Então essa é a minha palavra de bênção desse estudo da primeira carta de Pedro, tá? Em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades que os cristãos da dispersão viviam, gentios e judeus, eles também atravessaram momentos ali, gozaram de esperança e foram estimulados, encorajados a viver na exultante alegria. A base da alegria daqueles irmãos era a salvação, porque eles tinham a convicção de que eram salvos e que eles iam experimentar o grande dia do Senhor com a sua vinda, que a carta de Pedro também deixa claro a vinda e os sinais do retorno do Senhor Jesus. Muito obrigado por você estar acompanhando aí conosco as nossas lives, né? Nós temos a irmã Leia, a irmã Mariângela, nós temos aí a irmã Fátima Mourão, a minha querida vovozinha, né? Minha avó, que carinhosamente eu a chamo, né? Vozinha do Rio de Janeiro. Nós temos a irmã Ana Sanches com a sua família, o irmão Isaac Teixeira, o irmão Tarsis com a sua família, está prestigiando nesse momento, prestigiou esse estudo bíblico sobre a carta de Pedro. Glória a Deus por isso. Outros irmãos, como o irmão Ismael, irmã Clícia, irmã Lindenês. Irmã Clícia, mande um abraço aí para nossa querida Camila e a Júlia. Estamos com saudades daquele abraço em vocês, né? Irmã Lindenês, mande um abraço para dona Sandra, Luana, Junho, todos da sua casa. Irmã Ingrid Carina, né, que está assistindo com certeza com seu esposo, Setúbal. Irmã Nívia, um abraço aí na minha querida tia Nívia, né, com as suas filhas que estão aí assistindo em casa, Natália, Laurinha, Deus venha abençoá-las. Temos uma irmã também, Edilene, Deus abençoe a irmã Edilene por estar nos acompanhando. Irmã Darihana, com a irmã Noemi, um forte abraço também, que Deus te abençoe. Irmão José Mateus, ali com a irmã Rubenilde, o irmão Leão, né? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, meus queridos. Muito obrigado aí pela participação de vocês conosco. Para a gente concluir aqui este momento, muitos queridos aí acompanharam, né, esse momento de estudo rápido da carta petrina. Muito obrigado. A minha vozinha lá no Rio, minha irmã em Manaus, com meu pai, Ocias e Zanete lá em Manaus. Outras pessoas de outros estados também sempre têm um carinho especial de estar ouvindo a palavra de Deus. Que bênção poder falar do amor de Deus por aqui. Avisos, fazer minhas considerações finais com os avisos e orar, encerrando essa transmissão. Na quarta-feira amanhã, nós teremos, dia 1º amanhã, né, quarta-feira, nós teremos um tema importantíssimo a ser discutido aqui por um profissional da área da saúde. O irmão Isaac Teixeira, que é membro da nossa igreja, ele trará o tema Mantendo Sua Saúde Física, né, em tempos de pandemia. Ele estará fazendo uma transmissão amanhã, às 19h30, né, com o tema Mantendo Sua Saúde Física. O irmão Isaac, como profissional, inclusive excelente profissional da área de educação física, ele vai trazer algumas recomendações sobre como manter a nossa saúde física em tempos de distanciamento social, né? Ele vai falar sobre dicas de alongamento, vai falar sobre exercícios básicos e avançados, até dar aí algumas dicas também na área da alimentação. E posteriormente o irmão Ismael, que vai estar fazendo a transmissão com o irmão Giliardi, vão fazer um momento de oração e de louvor. Então eu quero já deixar agendado com você para amanhã, esse mesmo horário, às 19h30, para que você acompanhe uma palavra de um profissional, inclusive membro da nossa igreja, um profissional da área de educação física, para abençoar a tua vida com algumas recomendações que você pode seguir na sua casa com a sua família. Tá bom? A irmã Zulene e o pastor Amarildo também estão nos acompanhando. Um forte abraço ao pastor Amarildo e à irmã Zulene, que Deus venha abençoá-los. Tá certo? Na sexta-feira, nós vamos encerrar essa primeira maratona bíblica que começamos segunda, né? Terça, quarta, quinta, sexta-feira encerraremos, já lendo a segunda carta de Pedro. E como nós estamos em parceria com a nossa querida comunidade cristã, a Igreja Batista Esperança, do nosso amado pastor Dalvo,
o pastor Dalvo estará trazendo a palavra, trazendo alguns insights sobre a segunda carta do apóstolo Pedro, né? Trazendo aí fazendo algumas abordagens, trazendo alguns temas que podem ser encontrados na segunda carta do apóstolo Pedro. Então, na sexta-feira vai ser feita uma outra transmissão ao vivo. O pastor Dalvo da Igreja Esperança vai falar sobre a segunda carta do apóstolo Pedro. E nós seguimos como igreja lendo. Hoje já lemos o capítulo 4, né? Lemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo e vamos encerrar o capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esse momento, estarmos juntos, por você nos prestigiar. E eu quero continuar orando pela tua família, pela tua vida. Que a nossa igreja se mantenha firme, irmãos. A igreja brasileira se mantenha firme nesses dias que entendemos que não são dias agradáveis. Que haja fé, esperança e conforto de Deus e luta também, testemunhar. Nós somos cristãos valorosos, precisamos testemunhar dessa fé. É momento, inclusive, de anunciarmos graça, consolo e conforto ao coração de outras pessoas. É tempo de evangelismo e missões também para a vida da igreja. A igreja não está parada, apenas foi suspensa algumas atividades no templo, mas a nossa igreja continua trabalhando veementemente para a glória do nosso Deus. Tá bom? Eu quero encerrar aqui essa transmissão orando com você para que o nosso Pai Celeste, o Deus de toda consolação, o Deus de toda presciência e de soberania, conforte o seu coração, te dê paz e bênção e te ajude nesses momentos de adversidade. Vamos orar? Se você puder orar comigo, eu me sentirei grato em você acompanhar essa oração. Ó Deus, nós te louvamos, Pai Santo, em nome de Jesus, pelo privilégio, pela graça, pela bênção de passarmos esses momentos aqui juntos nessa transmissão para falar da Tua Palavra, para que assim, ó Deus, os corações sejam confortados, os corações sejam alcançados, a vida dos meus amados irmãos sejam revigoradas por esse Deus de toda graça, por esse Deus de toda esperança. E a recomendação petrina, a recomendação do pastor Pedro, essa pastoral que ficou registrada para a igreja de hoje, é uma pastoral que nos diz uma palavra de esperança, que nos deixa uma palavra de firmeza diante das angústias. Uma palavra de cuidado, uma palavra de alento, onde o próprio Deus, usando Pedro, diz: mantenham-se firmes na graça, mantenham-se firmes no meu amor, testemunhem, exercitem a sua fé. Glória a Deus por esta palavra, Senhor. Glória a Deus pelo privilégio de sermos a tua igreja, sermos os teus filhos. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. E a tua mesma palavra diz que quando a ansiedade subir ao nosso coração, a tua palavra nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória ao teu nome, Senhor. Nós sabemos que tu és o Deus que cuida do teu povo. As promessas do Paráclito alcançam a tua igreja. As promessas é para os eleitos, para a vida do povo de Deus, aqueles que se renderam aos pés de Jesus e aqueles que ainda hão de se render à presença do Cristo e confessar os seus pecados, entregando as suas vidas a esse Espírito residente e presidente. Pai Santo, obrigado por essa palavra, que essa palavra conforte cada família, cada irmão, cada pessoa que depois puder posteriormente assistir esse vídeo, assistir essa transmissão. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nos anima, que nos consola, que nos conforta, que nutre a nossa fé, que solidifica a nossa fé, que dá consistência à nossa fé, que nos leva a ter um momento relacional de intimidade com Deus e com os homens. Glorificado seja o teu santo nome, que toda a honra e toda a glória seja dada a esse Deus soberano e que as pessoas, ó Pai, possam enxergar esse momento como um momento de dependência para se render a Ti. Deus, eu ainda suplico ao Senhor pela nossa nação brasileira, pelo presidente do nosso país, pelos seus ministros, pelas autoridades da área de saúde, pelos nossos médicos nos hospitais, pelos infectologistas, por aqueles que estão labutando, os enfermeiros, todos os dias para salvar vidas. Venha abençoar os nossos governantes, Pai.
aqui no estado de Roraima, o nosso governador, a nossa prefeita, para que tomem atitudes coerentes, para não massacrar o povo, mas para que sejam sábios em entender que o momento é de adversidade, que o povo precisa ser confortado, consolado, e que as nossas vidas estão, ó Deus, prioritariamente nas tuas mãos. Entrego também essa súplica ao Senhor, orando pela Itália, pela Espanha e por todos os outros países, como os Estados Unidos, que estão sofrendo, ó Deus. Inclusive hoje recebemos notícia de missionários em Guiné-Bissau, de missionários que estão ali cercados, inclusive já faltando alimentos para aquelas pessoas que estão ali, Deus. Tem misericórdia em nome de Jesus. Eu te oro pelo microempreendedor, eu te oro por aqueles que são autônomos, eu te oro por todos os trabalhadores do Brasil e te peço a tua bênção, Pai, aos lares, às famílias. Providencia, intervém, Senhor, que o Senhor faça a tua intervenção do mundo para que cesse a pestilência. E ainda, ó Deus, que possamos atravessar e passar por tudo isto, jamais negaremos a nossa fé. Queremos pedir força do Senhor para continuarmos resolutos, decididos, fiéis à tua palavra, em meio a qualquer momento e circunstância de adversidade. Eu te oro pedindo o teu conforto nessa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Como é bom orar, como é bom falar com o Senhor, né? Então fica aí o meu abraço também a todos que participaram, o irmão Rony, que sempre está participando também, meu abraço a você, nosso querido irmão Ângelo, né? Irmão Leão, irmã Ivone, irmã Andréia Pereira. Deus te abençoe, querida, estamos com saudade de você. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Muito obrigado por todos, muito obrigado pela sua companhia. E aqui nós finalizamos em nome de Jesus. Deus te abençoe.